Amigas e amigos, hoje daremos continuidade à meditação com alguns pontos para a oração, especialmente a partir do tema bíblico, do texto bíblico da segunda semana da Quaresma deste ano de 2023. O texto bíblico é Mateus 17, de 1 a 9, texto também conhecido como a Transfiguração do Senhor. Por isso, vamos pedir ao Espírito que nos acompanhe, que nos ilumine, e assim possamos compreender melhor a experiência da transformação que Jesus nos mostra hoje. É importante lembrar também que esse texto bíblico, ele faz parte de um caminho da vida de Jesus. Precisamos primeiro lembrar que essa transformação, ou esta metamorfose, ela vem depois da confissão de Pedro, quando Pedro reconhece que Jesus é o Messias, mas também ela vem no caminho do anúncio por parte de Jesus da sua paixão, morte e ressurreição. Jesus convida então Pedro, Tiago e João e sobe para esta montanha. Havia algo ali especial que acontecera com Jesus. Com o seu rosto, fica iluminada as suas vestes, tudo fica branco, nada de trevas. Jesus se revela pouco a pouco quem ele é àqueles discípulos, especialmente Pedro, que tinha uma dificuldade tremenda de acolher este modo de proceder de Jesus, principalmente quando Jesus apontava para Jerusalém, quando Jesus apontava para a paixão que viria logo adiante. Precisamos também perceber que a voz de hoje é Deus quem fala. É Deus quem fala especialmente aos discípulos. Se a gente lembra, Jesus acabou de ser batizado, o céu é que fala com o próprio Jesus, dizendo: "Este é meu filho amado, eu coloco nele a minha confiança, a minha amizade." Hoje, Deus fala diretamente aos discípulos: escutai-o. Lembremos que o monte é também um lugar da manifestação do Senhor, assim como o deserto. Se lembrarmos bem, a semana passada, rezamos as tentações de Jesus, quando Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e foi tentado pelo diabo. Ali, Jesus revelou também quem ele é, vencendo as tentações e abraçando o reino, a dinâmica do reino, não deixou dúvida alguma de quem ele era. Vale lembrar também deste verbo, o tempo do verbo, quando falamos que Jesus foi ao deserto, Jesus foi batizado, Jesus foi tentado, e Jesus foi transfigurado. É um verbo que está no passivo para mostrar justamente como Jesus se deixava conduzir pelo Espírito e pelo céu. Jesus revela pouco a pouco assim aos seus discípulos como que devemos olhar para ele. Na tradição oriental, inclusive, eles olham a partir dessa ideia de que é a identidade de Jesus que é revelada, o rosto de Jesus é que é revelado, porém, não de Jesus para com os discípulos, mas dos discípulos para com Jesus. Diante da experiência da amizade, da contemplação na face de Cristo, é que percebem a luz que sai do rosto de Jesus, descobrem a sua identidade. Ou seja, ninguém é tão pobre que não possa revelar o amor que o habita. E Jesus, sendo puro amor, mais ainda. Fica aí então o convite e o desafio para todos nós, a que olhando a realidade no mundo, hoje no cotidiano, possamos enxergar a forma como Deus se revela, como Deus participa, como Deus age no cotidiano. Basta que os nossos olhos sejam capazes de perceber como Jesus se revela, como Jesus se dá. Ou seja, é o nosso olhar que precisa mudar, é o nosso olhar que precisa de conversão.
Assim, precisaremos ver, perceber este grande estupor que é Jesus, que se manifesta em Jesus. Assim, percebendo essa grande manifestação de Deus em Jesus, o nosso coração se orientará para Ele, sem medo, sem pânico, mas com muito estupor e alegria, para escutá-lo. Maria, a mãe de Jesus, já havia dito algo parecido, quando ela, nas bodas de Caná, afirmou e disse: façam tudo o que ele vos disser. Ou seja, escutai o que ele diz. Como discípulos, hoje, esta é a nossa atitude. Na realidade, no mundo, na igreja, no cotidiano, primeiro, escutar o que ele diz. Segundo, praticar o que ele faz. Terceiro, ensinar com a vida. Assim, entramos todos nós na escola de Jesus, no seu discipulado, e aprendemos com João, com Pedro e com Tiago a participar dessa divindade de Cristo. Toda a realidade, ela nos convida, irmãos e irmãs, a que tenhamos condições de fazer com que toda a realidade ela seja conduzida a Jesus mesmo, que é a verdadeira e grande luz. Precisamos, como homens e mulheres no mundo atual, mostrar ao mundo qual é o caminho, qual é a orientação para toda a realidade. Tudo se encaminha para Deus, mesmo que nós não percebamos, mesmo que nós não entendamos tudo, mesmo que às vezes o mal pareça estar vencendo. Mas tudo está sendo orientado para Deus, apesar do mal. Apesar da fome dos pobres, das dores, das mães que perdem os seus filhos. Apesar das tragédias que vemos enfrentar toda a natureza, a ecologia. Apesar do sofrimento das minorias, vemos e sabemos e confiamos que tudo volta para Deus, que tudo se orienta para nosso Senhor. Deus, em sua bondade, ele só nos convida a que saibamos olhar em profundidade para esta realidade, pois é nesta realidade que Deus se manifesta. Para que percebamos a ação amorosa de Deus, da divindade, Deus conta conosco. Veja bem, Jesus convida os seus discípulos e vai ao monte. Mesmo quando ele foi tentado, ele foi ao monte. Monte e deserto são lugares do encontro e da revelação de Deus. Mas nós precisamos entrar nesta dinâmica de oração com ânimo e generosidade, com disponibilidade, como diz Santo Inácio. Precisamos subir ao monte ou ir ao deserto para respirar novos ares, para experimentar a forma como Deus cuida do próprio Jesus. O texto de hoje, de Mateus 17, de 1 a 9, vai nos mostrar como no mundo, na carne e no humano, se revela o divino. Especialmente em Jesus humano, no Jesus histórico. Nele, somos convidados hoje a ver e enxergar o Cristo em Jesus. O Cristo ungido, o Messias, na pessoa de Jesus, na carne de Jesus. O divino e o humano que se completam. Precisamos então, queridos irmãos e irmãs, subir este monte. Precisamos alentar, criar oportunidade de encontro com Jesus. Ir ao monte é entrar em dinâmica de oração, de silêncio. É escutar o que ele tem para dizer, é deixar que ele se revele a nós, que ele fale ao nosso coração. E assim estaremos rezando, estaremos orando. Agora quero chamar a atenção para um ponto interessante. Perceba que Jesus hoje manifesta a sua glória. Porém, a glória de Jesus hoje revelada é diferente da glória que ele sofreu a tentação no deserto domingo passado. Quando o demônio, o diabo, queria que ele transformasse pedras em pão, que ele se jogasse do templo. É claro que a glória de Jesus seria revelada a todos
e todos seguiriam Jesus pelo que viram, apenas por isso, mas não suportariam o anúncio da paixão, da morte e da ressurreição. É bonito perceber que Jesus evita transformar pedra em pão, mas ele não se priva de transformar pouco pão e poucos peixes em abundância, em fartura. Como disse antes, o divino conta com a nossa participação. Ele transforma aqueles poucos pães e poucos peixes em fartura, quando também aquelas pessoas participam e oferecem, trazem o que eles têm e o que eles são. Ou seja, queridos irmãos e irmãs, somos convidados a ver em carne humana a glória e a manifestação de Deus. A Quaresma é mesmo esse tempo de ir percebendo como, em meio às trevas, à escuridão, há uma luz que quer também se revelar, como se revelou desde a manjedoura. Esta luz insiste em querer se manifestar. Essa luz insiste em querer se revelar a cada uma de nós. Por isso esse texto também está dentro dos domingos da Quaresma. Ou seja, é um tempo de passagem, de sair das trevas e ir em direção à luz. Na Quaresma ainda não temos a luz plenamente. Ainda não temos a luz em profundidade, mas, pouco a pouco, este evangelho vai nos conduzir à luz. Jesus vai revelar a sua divindade, a sua grandiosidade e a sua forma de nos ensinar a compreender e acolher a sua verdade. É uma revelação profunda. Jesus se revela aos seus amigos. Jesus se revela àqueles que são seus discípulos. Jesus tira o véu dos olhos daqueles homens. É Jesus mesmo que se mostra em sua divindade. É Jesus que se faz luz, mesmo sabendo das trevas. As trevas persistem, mas Jesus é a nossa luz. Jesus pede também a que aqueles discípulos não falem a ninguém o que viram. Que bonito, não é? É o modo que Jesus tem de não querer e não trazer pessoas fanáticas atrás de si, mas cada um precisará fazer a experiência de vivenciar isso, de fazer a mesma experiência. Quem quiser conhecer Jesus precisa ir à experiência da montanha, precisa fazer a experiência do silêncio, precisa acolher essa boa nova em seu coração, e não porque ouviu falar. Jesus já aponta para a outra montanha, na verdade, pois Jesus fala também da sua morte, da sua paixão, do seu sofrimento. Estamos aqui, então, já olhando com Jesus para a próxima montanha, que é o Getsemane, quando Jesus sofre em oração, quando Jesus passa momentos difíceis, quando Jesus passa momentos de crise, quando Jesus experimenta em seu interior aquela angústia, aquela tristeza, aquela desolação, poderíamos dizer assim. Agora, interessante é perceber que naquele momento de Getsemane não havia luz, era um momento de sofrimento, era um momento dolorido, era um momento de dor. E Jesus, então, também experimenta esse momento. Até que ele caminha para a sua paixão, para a sua morte e para a sua cruz. No momento de trevas, meus irmãos e minhas irmãs, nos momentos de crise, o que nos salva? É saber, é acreditar que há uma luz no final do túnel. Ou mesmo, nos momentos difíceis, o que nos sustenta é a gente lembrar da luz que já brilhou dentro de nós. É a gente saber e sentir que a gente não está sozinho, que o Senhor continua conosco e que Ele quer brilhar em nossa vida. Inácio de Loyola sempre nos lembra que é preciso que guardemos um pouco de consolação, pois a desolação virá. Depois ele também vai dizer que quando a gente está em desolação, o que nos sustenta é a graça suficiente que Deus mesmo nos dá. Ou seja, mesmo na dor, na crise, na tentação, na provação, não estamos sozinhos. Não fomos abandonados por Deus. Pelo contrário, é Ele quem nos sustenta. Por isso, queridos irmãos e irmãs, precisamos experimentar o Senhor, fazer parte do seu grupo, seja
experimentá-lo no deserto, seja experimentá-lo na montanha, seja experimentá-lo na planície das bem-aventuranças, no Getsemane, seja experimentá-lo no Calvário. O mais importante é saber que o Senhor, Ele está conosco. O Senhor, Ele nunca nos abandona. O problema, muitas vezes, é que nós esquecemos, quando estamos nas trevas, da luz que brilha diante de nós. O pecado e as trevas não podem possuir a última palavra. Não, a última palavra é da luz. É preciso recuperar a luz do Senhor e do seu rosto, da sua presença, em nossos sentidos, em nosso olhar, em nossa oração. Não nos aprisionemos nas trevas. Não nos aprisionemos na escuridão. Não fiquemos nas sombras. Não. Há luz para cada um de nós. Desçamos do monte para apresentar com a própria vida quem é Jesus. Qual é a sua luz? Como verdadeiros discípulos. Com gestos concretos. O amor deve pôr-se mais em obras que em palavras, de Santo Inácio. Nós somos os raios dessa luz. Ele brilhou para nós e nós agora devemos ser luzes no mundo. Afetar todas as realidades onde vivemos, onde existimos, onde trabalhamos. Precisamos, diante da dor, do sofrimento, ser compaixão. Precisamos, diante da grosseria, ser delicadeza. Precisamos, diante de todo tipo de obscurantismo, ser essa luz transfigurada que é Cristo. Precisamos, diante do preconceito, ser empatia. Precisamos, diante do ódio, ser amor. Precisamos, diante da fome, ser pão. E descobrindo que com a minha vida, com a nossa vida, podemos ajudar a alimentar multidão. Irmãos e irmãs, que esta quaresma, revestida deste tema da campanha da fraternidade, nos ajude a que sejamos capazes de ser pão para a vida das pessoas famintas. É preciso que, com este tema da campanha da fraternidade, que já foram tratados o tema da fome em 75, em 85 e agora em 2023. É preciso que a gente lembre disso, do sofrimento dos pobres, e que passamos por momentos difíceis, quando pessoas estão passando fome. Precisamos lembrar que há fome de comida e há uma fome de Deus também generalizada. Precisamos que, com a nossa vida, sejamos pão para todas as fomes. Que a nossa vida seja trigo pisado, machucado, para se transformar em pão e alimento para todas as pessoas. Que o Senhor, em sua bondade, nos oriente, que Ele continue se revelando em nossa vida e nós o revelando ao mundo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos vocês uma boa e santa segunda semana da Quaresma de 2023. Que seja tudo para a maior glória de Deus. Amém.